Bom, pessoal, tá bom o som? Uma boa tarde a todos e todos e todes. Eu sou o professor Gabriel, sou professor de Geografia da UF de Angra. Estou fazendo parte tanto da coordenação do evento, também compondo essa mediação da atividade de hoje. Esse painel, né, denominado O Corpo Negro na Geografia Antirracista, ele é composto, né, pela professora Paula Regina Cordeiro, né, que é mestre, doutora e graduada pela UFBA, né, atua hoje comigo também, né, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, coordena o Labianto, vinculado ao CNPq. Bem-vinda, professora Paula. Professor Fernando Mendes de Souza, atualmente é doutorando, né, pelo pós-gel da UFPR, no qual também fez graduação e mestrado pela mesma instituição, e hoje compõe, né, o Núcleo de Estudos em População e Território, o NUPOT. Bem-vindo, professor Fernando. E, por último, o professor Diego Carlos, que já esteve conosco, né, de manhã na mesa e está aqui novamente. É professor de Geografia, né, da Faculdade de Educação da UF de Niterói, né, graduado e mestre pela UFTM e doutor, né, em Geografia pela Unesp. Bem-vindo, Diego, também. Essa metodologia do divã, né, que nós estamos fazendo, a gente ficou brincando aqui, cada um ia deitar no primeiro momento, né, falar, e a gente fazer uma consulta geográfica. Eu li, né, para quem não sabe a dinâmica, cada um deles mandou, né, um resumo expandido, né, da temática, dentro da temática sobre corpo negro na geografia antirracista. Eu li, né, fiquei responsável de fazer essa mediação, elaborei algumas perguntas, né, e depois nós vamos abrir para o diálogo. Então, vou trazer aqui, eu entendi que seriam 3 perguntas para cada, mas na verdade são 3 perguntas no geral, né? Fiz várias perguntas, então vou reduzir as minhas perguntas para que a gente possa ter um diálogo aqui e todo mundo participe, né? Bom, a professora Paula traz uma perspectiva, né, de dialogando sobre corpo na geografia negra, né, e a perspectiva que se trabalha, né, eu pensei algumas coisas. Uma delas é como é que a gente pode pensar, né, esse corpo negro como um dispositivo de agenciamento político, né? A professora Paula parte numa perspectiva Bakongo, né, para entender cosmopercepções africanas e afrodiaspóricas, e isso tem uma contribuição para a gente também pensar a construção de pensamentos. Vocês preferem que eu faça as 3 ou uma de cada para a gente não perder? Uma de cada e depois a gente volta? Tá bom. Gente, boa tarde. É muito bacana estar aqui com vocês hoje. O Gabriel já me apresentou, né? Sou Paula Regina Cordeiro. Quero agradecer ao professor Edmilson, né, comissão organizadora, e todos vocês, todas e todos que estão aqui hoje no auditório, né? Bom, o Gabriel, ele me fez uma pergunta sobre o corpo enquanto agenciamento negro, né? Então, isso faz muito parte da própria concepção de pessoa, né, que a gente tem pensado a partir de uma perspectiva afrocêntrica, quilombista, e a partir também do pensamento negro brasileiro, assim, né, de uma forma mais geral. O que a gente está chamando de agência, né? A gente tem uma compreensão de que o pensamento ele não vai ter sua origem centrada e fundada no Ocidente, né? O que a gente vai ter é um processo de apropriação, transformação e tentativa de destruição do pensamento científico que foi milenarmente construído por diversas civilizações, né, ao redor do mundo. E esse pensamento ele vai ser apropriado, vai ser esquadrinhado, assim como o globo, né, assim como a construção da própria cartografia, e vai ser transformado e vai ser publicizado como um pensamento europeu. Se a gente pensar, por exemplo, que a constituição do que é latitude e longitude não vai ter a centralidade no pensamento grego, né? Essa constituição, né, a formulação de latitude e longitude, ela tem sua origem
centrada a partir de uma origem dentro do continente africano, né? A gente pensar as primeiras universidades no mundo e tudo mais. Então, quando a gente está pensando em agência, é justamente colocar no centro da análise as perspectivas, as cosmopercepções, como vai trazer a Oronkê Oyeume, né? Então, as cosmopercepções, os pensamentos, a forma de ser, de viver e de agir negro, né? Então, as nossas problemáticas, e aí, como é que a gente pode entender corpo dentro disso? Então, é entender o corpo no centro, então, a agência, né, a partir dessa perspectiva, de entender o corpo no centro do corpo negro, no centro das nossas preocupações. E o que é o corpo negro, então, a partir de uma perspectiva Bakongo, né? E aí, por que eu estou trazendo a perspectiva Bakongo? Eu sou moniquice, né? Eu sou iniciada no Candomblé Congo Angola, né? Sou moniquice, sou filha de Caiango, e dentro da nossa perspectiva, a gente vai entender, então, que o mundo ele não é cíclico, né? Ele é espiralar. Então, a gente vai ter uma perspectiva de um corpo que ele, ao mesmo tempo que é presente, ele é ancestral e ele tem a capacidade de ser um corpo futuro, né? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, a perspectiva de que a gente escuta preto velho, né? O que é preto velho? A gente tem a perspectiva de que a gente escuta Inquice, o que é Inquice, o que é orixá, por exemplo, dialogando com outras espiritualidades. Então, quando a gente está falando de corpo negro, a gente não está considerando apenas o que Oronkê fala, né? O aspecto da visão, né? O corpo, então, centrado nessa centralidade euro-ocidental da visão, né? Então, assim, a visão... Por que o Ocidente ele constrói a visão como sentido privilegiado? Né? A gente pensa. Porque é a partir da visão que a gente consegue esquadrinhar, a gente consegue construir hierarquias e a gente consegue negar todo o conhecimento de um povo, né, e de povos que estão aqui no globo anteriormente à, por exemplo, consolidação da Europa enquanto civilização, né? Porque a Europa não foi uma civilização por muito tempo e ela só consegue ser uma civilização, né, conter civilizações pós o processo de colonização, pós o desterro, pós a Maafa, pós a desgraça coletiva que a gente chama hoje, né, dos territórios do Brasil, por exemplo, né, e das Américas. Assim. Então, quando a gente está falando de uma cosmopercepção centrada numa agência negra, o que a gente está falando é nossos problemas no centro das nossas preocupações. Assim. Então, esse corpo que ele é não só matéria, não só visível, mas que é um corpo que ele tem uma guiança espiritual, é um corpo que ele tem uma materialidade, mas que ele produz território, é um corpo que produz espaço, mesmo quando atravessado pelos branqueamentos, como vai dizer o Abdias Nascimento, né? Atravessado por todos os branqueamentos, por todas as tentativas de genocidar a nossa forma de existência. Então, é esse corpo que vai existir e vai resistir, né? Que vai fazer o que o Milton Santos ele ajuda a gente a pensar, né? Uma revanche dos de baixo. Né? Então, é esse corpo, que é um corpo que existe, apesar da desgraça coletiva em que a gente está inserido, né? Inserides, mas é um corpo que cria e que produz umgu, que produz capoeira, que produz quilombo, que produz candomblé, que produz uma ancestralidade viva, uma ancestralidade presente, né? Uma ancestralidade do agora. E que isso pode ser produzido a partir, por exemplo, do ato de cartografar. Né? Então, quando a gente está cartografando o território negro, a gente não está cartografando apenas no aspecto do visível. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer cartografia... Vou dar um exemplo prático. Né? A gente fez uma cartografia nas barrancas do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais. Quando a gente foi cartografar, apareceram elementos como o nego d'água. Né? Então, o nego d'água ele não está no aspecto apenas da visão. E ele tem um poder de ordenação do território. Então, as crianças não vão na beira do Rio São Francisco em época de cheia, porque o nego d'água vai pegar as crianças. Então, você tem um poder de ordenação, né, de criar regras e regulamento dentro do território, que não é apenas a partir de uma perspectiva da materialidade, né, do que a gente considera hoje materialidade. Então, esses outros aspectos, eles também compõem o que a gente tem chamado de território negro e tudo mais. E aí a Geni, que está aqui, né, ela fala de uma geografia desde dentro, por exemplo. Então, quando a gente está pensando esses territórios, né, a gente está pensando nesse território a partir
desde dentro, né? A partir dessa perspectiva do que o território fala, do que o território sente, do que o território percebe do ponto de vista da espiritualidade, de como esse território ele consegue se reproduzir. Né? Então, é um pouco disso quando a gente está falando da agência. Eu estou partindo da cartografia, né, que é o meu campo mais de estudo, para a gente pensar como que esse corpo negro ele vai produzindo cartografias, ele vai concretizando a sua existência, e uma existência que pode ser cartografável. Né? É isso. Sim. Acho que na discussão que Paula apresenta, né, em relação até ao próprio texto, né, Paula, acho que tem 3 elementos ali que nós ficamos dialogando, que é como corpo, território e espiritualidade se colocam enquanto chaves analíticas, né, principalmente para a gente pensar as experiências africanas, né, afrodiaspóricas e quilombistas. Né, eu acho que é o que vem sendo dialogado por você, né, no próprio texto. Acho que os três, vocês três, quando trazem essa proposta, né, de pensar o corpo, a partir do material que chegou a mim, né, fazendo essa análise, tem uma confluência, né, para citar o Nego Bispo, da ideia de pensar o que foi a construção de uma racionalidade ocidental que forja corpos, né? E que corpo é esse que foi forjado, né? Tanto em relação à invenção do outro, né? Ao mesmo tempo da produção de um corpo universal. Né? E aí eu já faço um gancho, né, com o Fernando, principalmente a partir do que ele traz. Né, o Fernando traz uma perspectiva de que é o corpo e a estética negra como possibilidade para pensar o ensino de geografia, o ensino de geografia antirracista. Né? E aí, nessa perspectiva, né, já que os corpos, né, que são forjados foram corporificados a partir de uma perspectiva universal, né, de uma racionalidade ocidental, como é que a gente pode pensar, então, esses corpos dissidentes, tanto no universo da academia, mas também pensar a corporificação do corpo, né, como corporificar o corpo negro, né, principalmente nesse ensino de geografia, principalmente quando a gente pensa conteúdos, materiais e métodos, né, que é a perspectiva do ensino de geografia, né, que também a gente está dialogando nesse painel, para pensar a dimensão dos corpos, né, que envolve memória, né, representação, identidade. Tá ligado? Boa tarde a todos e todas. Eu acho, primeiramente, na verdade, queria agradecer o convite do professor Edmilson, né? Ele entrou em contato comigo, com a Rafaela, no ano passado, falando do evento. Eu já me animei de pronto, né, para participar, porque eu já, né, sei da importância desse tipo de evento, principalmente pensando do lugar de onde nós viemos, né? Eu e a Rafaela aqui. E eu acho que eu quero, primeiramente, né, para iniciar isso, sair um pouquinho da linha da pergunta, porque eu acho que a minha perspectiva ela tem muito a ver com a minha própria narrativa autobiográfica e a forma como eu ocupo o espaço e percebo o corpo dentro dos espaços de ensino, né? Eu venho de Curitiba, como eu já falei para algumas pessoas aqui, e né, de uma família negra, na verdade venho de Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba, uma periferia, onde, né, eu sou de uma família negra, tive contato com amigos negros e evadi da escola muito cedo por causa de questões relacionadas ao racismo. E eu acho que foi muito cedo quando eu percebi o que era ser uma pessoa negra em um espaço, né, de uma cidade que é conhecida por negar a participação e negar a presença negra na cidade. E depois de muito tempo, eu adentro outro espaço de ensino, né, que é a universidade. E ali eu tenho outra percepção de corpo, porque eu entro numa universidade extremamente elitista, onde a minha turma da graduação, eu entrei em 2014 na universidade, olhando os dados, porque isso aparece na minha pesquisa de doutorado, eu pesquiso o enfrentamento ao racismo pelos estudantes negros, e um dos pontos de partida é a minha história. Eu percebo, a partir dos dados dos estudantes negros na universidade, que eu faço parte da turma com mais estudantes negros da história do curso de Geografia, que é essa turma de 2014, que no universo de mais de 70 alunos éramos 10, entre manhã e noite, num curso que era de licenciatura e bacharelado.
E, a partir disso, eu me deparo com diversas situações, né, de violência e de enfrentamento ao racismo. E eu começo a ter uma percepção das representações acerca do corpo negro nesses espaços. E como elas são usadas, né, nessa universidade elitizada, mas não apenas, porque também em outros espaços de ensino, elas são usadas para legitimar determinadas ausências. E quando eu digo ausência, não é ausência apenas das pessoas em si, né? Porque nós temos dados, não só em Curitiba, mas da evasão de estudantes negros da educação básica e da evasão de estudantes negros do ensino superior. E na universidade, nós não discutimos essas questões da forma como deveria ser discutida, e nem a permanência estudantil. Então, eu começo a perceber, nessa minha caminhada, e isso daí entra depois na minha pesquisa, que isso tem uma relação com narrativas construídas historicamente, que criam esse modelo universal, né? Essas narrativas incidem sobre o corpo dos sujeitos e criam um modelo universal de corpo. E esse modelo universal de corpo ele é usado, né, como um padrão, onde, além dele ser autodefinido, né, que é esse corpo da branquitude, esse corpo que vem já do iluminismo e tudo mais, ele também é usado para definir outros sujeitos. E daí eu começo a perceber como essas narrativas, né, essas representações, elas acabam legitimando determinados discursos de inferiorização dos sujeitos negros, e percebo na educação como isso também é atravessado por essas representações dos corpos negros, né? Nós sempre, nós não, né, mas como sociedade, esse discurso da inferioridade de determinados grupos raciais, ele foi usado para legitimar lógicas de dominação. O corpo negro representado como um corpo mais ligado à natureza e não à racionalidade. Né, ele foi utilizado para justificar, né, na mentalidade branca, o sequestro e escravização de pessoas negras. Posteriormente, o racismo científico, né, como uma perspectiva que perpassa o projeto de embranquecimento da população brasileira, ele também é utilizado, incide nessa representação do corpo negro, através de ideias de inferiorização também, que utilizaram, inclusive, de estudos supostamente científicos, como os estudos de medição do diâmetro do crânio de uma pessoa negra, para dizer que isso tornaria o negro inferior e incapaz de aprender. E essas perspectivas elas acabam atravessando o discurso das instituições de educação. Nesse processo de embranquecimento, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Maria Lúcia Miller, que ela mostra, através de imagens, que após a abolição, as pessoas negras ocuparam os espaços, como elas ocupavam anteriormente, os espaços educacionais. E depois, com o projeto de embranquecimento, com esse discurso de que precisava se construir uma nação embranquecida para que ela prosperasse, essas pessoas acabaram sendo excluídas desses espaços. Se não excluídas realmente, retiradas desse convívio, a partir do ocultamento de dados que revelavam que eram pessoas negras. E também do impedimento de que professores negros ocupassem esses espaços. Já desde o período escravocrata se utilizava um discurso de que o negro era incapaz de aprender, né? Então, por isso, para ele, a violência era a única forma de aprendizado. E a forma dele, né, encontrar algum caminho para a evolução seria o trabalho forçado. Mas esse tipo de perspectiva ela não deixa de existir no pós-abolição, né? Não da mesma forma, mas por muitos anos, dentro da historiografia da educação brasileira, houve-se um discurso de que não tinha por que pesquisar a história da educação dos negros e outras questões relacionadas à educação da população negra, porque esses sujeitos não tiveram acesso à educação, nunca acessaram a educação e não eram capazes de aprender. O que muda depois de muito tempo, com a presença de pessoas negras
dentro dos espaços de educação, com as cotas raciais e tudo mais. Então, até o início dos anos 2000, essa era uma perspectiva que ainda era muito aceita. Com a entrada de mais pessoas negras nos espaços de produção de conhecimento, elas começam um processo que eu acho que é importante de requalificação de quem são esses sujeitos. E é uma coisa que eu percebo também no ensino de geografia, para não me estender demais, que é o quê? Existe uma invisibilização de quem é o sujeito da ação, ele nunca é corporificado. É uma coisa que a gente tem nomeado do sujeito oculto do ensino de geografia, né? E quando a gente não corporifica esse sujeito da ação, né, quem são os grupos, né, os diversos grupos que construíram, por exemplo, essa ideia de sociedade que nós temos e tudo mais, a gente abre espaço para que a narrativa desse corpo universal e esse padrão de corpo ela acabe se tornando a única narrativa aceita, o que abre espaço não só para discursos que inferiorizam os outros grupos raciais, mas também para práticas dentro da escola que inferiorizem ou desconsiderem esses determinados sujeitos. E daí é onde eu defendo a importância de a gente ressignificar, requalificar esses corpos, né? O fato da gente falar do processo de formação da sociedade brasileira e de outras formas, de uma forma corporificada, falando quem são os sujeitos, falando da história da população negra, da história, falando de questões como os quilombos, a revolta dos malês, trazendo a cultura africana para cá também, que né, trazendo para a sala de aula, isso é algo muito importante, contando a história. Uma das coisas que eu falo dessa requalificação é em relação ao acesso à educação e direito à educação, porque ainda assim se tem uma imagem, né, se muitas vezes se aceitam discursos que colocam o negro como desinteressado na educação, isso historicamente, né? Então, a requalificação, que eu falo também, é trabalhar com os letramentos, como eles foram, as pessoas negras utilizaram ele como uma forma de construção da própria liberdade no período escravocrata e durante todo o período de formação da sociedade brasileira, né? E daí uma das coisas que eu trago é contar a nossa história a partir de nós mesmos, né? Que é a importância de pessoas negras ocuparem esses espaços, como professores, como educandos e tudo mais, e nós, na perspectiva de educadores, contarmos a história, não só a história, mas a formação socioespacial brasileira a partir de sujeitos que são corporificados e da história do movimento negro e de outros movimentos políticos. É politizar esse corpo também e não mostrar ele só a partir dessas representações de inferiorização ou de atraso, ou, se não, que é muito comum em ambientes educacionais, vinculadas a discursos de violência. A gente precisa olhar o corpo negro como potência, e é uma potência produtiva mesmo, que produz conhecimentos, que questiona, que tensiona. É por isso que essa importância de pensar esse corpo como político e dentro de uma lógica de lutas políticas, no caso, na história brasileira. Acho que é meio por onde eu vou aqui. Obrigado, Fernando. Acho que o corpo, né, como categoria em disputa, né, a gente está trazendo para pensar numa perspectiva, né, e eu acho que você já respondeu uma outra questão, que é justamente isso, né, que você coloca, como que a gente pensa o corpo, né, negro, né, a corporalidade, a estética negra, para além dos marcadores da diferença racial hierarquizada, né, que foi construída. E aí acho que essa perspectiva que você fala, né, da potencialidade para pensar a construção de saberes geográficos, ela é fundamental, né, e como que alguns exemplos, né, e alguns caminhos que você consegue dialogar. E aí vou pedir Diego, depois a gente vai voltando e abre também. Diogo traz uma perspectiva, né, de pensar geografias escolares em movimento, corpo, espaço e formação docente, né, a partir de uma perspectiva dialógica, né, do Bartol, do Timo, né, com a Bell Hooks, para pensar geografias escolares, né, em movimento. Também fiz algumas anotações, né, a partir do seu resumo, e fiquei pensando, fiz o dever de casa, né, de ficar pensando numa questão até que dialoga, que a gente estava falando, eu acho que nos outros painéis sobre currículo, como é que a gente pode, então, pensar esses currículos, né? Como os currículos de geografia, eles podem discutir e requalificar
sobretudo o corpo como uma categoria em disputa, né, que eu acho que dialoga com o que o Fernando Paula falou. Principalmente se for pensar na produção desses raciocínios espaciais, né, tanto para a educação no ensino superior, na educação básica, né, eu acho que trazendo um pouco da sua experiência que você já trouxe mais cedo, né, isso quando você traz a ideia, né, de pensar numa geografia engajada, corporificada, né, eu acrescento encarnada, principalmente, né, a partir desses saberes, né, ancestrais, dessas perspectivas. Então, a geografia negra, né, a partir de uma perspectiva do corpo, como é que a gente pode construir uma outra leitura de currículo a partir daí? Boa tarde a todas as pessoas. Queria cumprimentar, né, o Gabriel, o Fernando, a Paula. É um prazer estar com vocês. Novamente aqui em cima no divã, né? Agradecer à comissão organizadora, o Edmilson, os monitores, né, pela acolhida. É importante eu falar do lugar, né, em que eu estou enquanto professor da Faculdade de Educação, um homem cis branco, né, que é atravessado por uma série de questões no diálogo, né, no processo de escuta com os nossos alunos, né? Eu sempre conto uma história. No PIBID, eu fui PIBIdiano, né? A gente tem vários PIBIdianos aí na organização do evento. Fui PIBIdiano lá em meados de 2012, por aí. E eu trabalhava no PIBID, desenvolvendo os projetos de ensino de geografia no âmbito de uma escola de periferia do município de Uberaba, Minas Gerais, né? E era sexto ano, em algum contexto a gente ia fazer alguma oficina, alguma atividade sobre lugar, né? E nós pedimos ali, acho que eram dois, eu e mais dois colegas pibidianos, pedimos para a turma um desenho, né, que referenciasse o lugar para começar a trabalhar o conceito, né? Em um desses relatos que as crianças traziam, eu lembro muito bem de uma fala. A gente fez um ciclo, né, de apresentações desses desenhos, e uma das falas de uma das crianças foi, uma criança estava apresentando o seu bairro, o seu lugar ali, e uma das falas foi a seguinte: lá é um bairro de preto. Era o bairro que a criança estava apresentando, uma outra criança fez essa referência. Naquele momento, nós percebemos, eu como um docente em formação ainda, sei lá, terceiro, quarto período, percebi que o território tem um corpo, né? E que esse corpo, esse território, essa relação corpo-território, ela aparece estigmatizada ou não na sala de aula. Então, qual seria o meu papel como docente para repensar aquela fala, né? Uma discussão que a gente está tendo aqui das disciplinas, da discussão da educação étnico-racial ou da educação antirracista. Em 2012, né, numa universidade do interior de Minas Gerais, de uma cultura coronelista, extremamente burguesa, branca, não era uma discussão de currículo. Por isso a importância desse evento, inclusive, né? Aqui, assim como na UFTM, a gente tem um curso de geografia que nasce no Reúne, numa cidade extremamente conservadora, dentro de um contexto coronelista, né? Então, quais os espaços, que corpos estão acessando esse lugar? E que corpos são corporificados no currículo desses cursos que estão aqui? Da mesma forma, em Uberaba, né, a gente não tinha essa discussão. Por isso, ontem eu falei para o Edmilson, Edmilson, o evento é disruptivo. Olha quantos convidados, olha que estrutura que você está trazendo, financiamento para incomodar. É um evento que incomoda do ponto de vista curricular, e por isso o currículo está em disputa. Na minha graduação, era um espaço ainda pouco
explorado, vamos dizer assim, né? Até pelas estruturas do curso lá naquela época, né? E por que eu estou trazendo essa história? Porque a partir dali, e aí eu faço uma relação com a provocação que a professora Geni trouxe para a gente mais cedo, a partir dali eu, como professor, percebi que, claro, é importante que a gente tenha no currículo a disciplina de educação antirracista, questões étnico-raciais, geografias negras, mas a partir dali eu percebi que eu, como professor, também tinha uma responsabilidade de entender que território era aquele daquelas crianças e de compreender essa expressão do corpo-espaço. Então eu me coloco aqui na mesa, né? E eu acho que eu estou respondendo indiretamente a pergunta do Gabriel a partir de uma experiência de trajetória, porque eu entendo esse movimento da formação do professor, né? E a minha fala vai no campo da formação de professores. Eu entendo que essa disputa ela ocorre no campo do currículo, das disciplinas, das ementas, das referências bibliográficas, da formalização e institucionalização dos espaços representativos e de poder, e ela ocorre em outros âmbitos, que é no âmbito da escuta do nosso aluno, da compreensão de que território esse corpo habita, né? Atualmente, fui professor por 8 anos na educação básica, hoje estou na faculdade de educação trabalhando com os estágios supervisionados, com as PPEs, e o enfrentamento que a gente faz em torno dos diferentes corpos que estão nos nossos projetos, porque essa é um enfrentamento muito forte que eu tenho passado nos projetos de extensão e nos estágios supervisionados. Na universidade, a gente já tem conquistado espaços para manifestação do corpo negro, do corpo trans, né, da diversidade dos corpos. E quando a gente chega com esse aluno na educação básica, a gente está enfrentando uma barreira. A professora, agora na mesa anterior, ela falou sobre os muros, né, que a gente vai encontrando. Os nossos alunos enfrentam barreiras, enfrentam, aí é a grande questão, né, resistência ou racismo, né, enfrentam uma estrutura escolarizada que permanece conservadora, que permanece racista. Né, do pensamento, eu trabalho com a história da disciplina escolar, com a história do currículo, né? A gente tem uma estrutura de escolarização, né, que representou, claro, a estrutura de poder vigente, né? E como a escuta desses estagiários, dos bolsistas de extensão, dos bolsistas de ensino, e até mesmo os nossos orientandos, co-orientandos de pós-graduação, de TCC, de pesquisa, como essa escuta ainda nos move enquanto professores, pesquisadores, eu enquanto professor pesquisador da área de currículo, da área de educação, me move enquanto provocação do meu próprio espaço de poder, provocação dos meus próprios privilégios, provocação dessas estruturas que estão enraizadas. Então, a minha fala vem no sentido da gente pensar não só a questão curricular, que eu acho que é importante a gente pensar currículo para além das disciplinas. E eu defendo as disciplinas obrigatórias. Acho que são um espaço de poder importante e de disputa importante. Mas a gente precisa disputar epistemologia. Então a gente precisa que os professores brancos também questionem as suas epistemologias. A gente precisa que os professores brancos também questionem o lugar de fala que dá para os seus alunos. Qual o espaço que a gente tem e qual a epistemologia de aula que a gente tem. Discuto isso muito com os meus estudantes de PPE. Qual a epistemologia, qual o nosso lugar de aula? Que geografia é essa que a gente quer fazer, que a gente leva pronta e escreve num quadro? Que geografia é essa que a gente quer
até mesmo uma geografia antirracista, que a gente já traz um conceito pronto de antirracismo e não escuta a trajetória desse sujeito. Como que esse corpo está ocupando as diferentes periferias. Como que as violências estão afetando, estão violentando os corpos negros, os corpos trans, os corpos de diversos, né? A gente precisa pensar a epistemologia da aula, a epistemologia do que é ser professor, né? E é nesse sentido que eu movimento muito Bell Hooks, o Timo, né? A Sueli Carneiro, enfim, para pensar essas categorias na formação docente. Fiquei pensando, né, a gente, a partir do que você traz, pensar... a gente botou o corpo negro na geografia antirracista, né, mas é pensar o corpo branco também, né? Qual é o papel da branquitude na construção de currículos antirracistas, né? Eu acho que esse posicionamento, né, que se coloca, ele é necessário, né, nessa disputa, né, nesse sentido. E aí, pessoal, para a segunda parte, né, senão eu vou ficar só nas minhas perguntas. Então, para a gente dialogar, gostaria de abrir, né, e a gente colocar, acho que é por bloco, né, 3 perguntas, depois a gente volta. E aí, quem tiver interesse de fazer pergunta para a mesa, só levanta a mão, por favor. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir direitinho? Eu me chamo Arnóbio Júnior, sou mestrando em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. E eu pesquiso sobre o ensino de Geografia e as questões étnico-raciais. Primeiramente, gostaria de parabenizar os camaradas pela palavra, né, pelos ensinamentos, pelas questões colocadas, que nos leva a nos questionar, nós, pessoas brancas, sobre como nós nos reportamos à população negra, como nós nos posicionamos diante da sociedade e quais nossas estratégias e papel enquanto professor branco, justamente para poder consolidar o ensino de geografia numa perspectiva antirracista, de modo que a gente possa destituir aquelas visões que são ainda ocidentalizadas, visões que ainda continuam restituindo a imagem de que as pessoas brancas devem estar à frente nos espaços de poder. Então, vejo que nós, enquanto pessoas brancas, professores, temos que estar atentos, né, nessa perspectiva, por mais que nós sejamos educadores, nós não estamos imunes à prática discriminatória, nós temos que reconhecer nosso lugar de privilégio e reconhecer que nós também podemos ser um branco aliado, que nós não podemos somente ficar no lugar de escuta. E, nesse sentido, o camarada Diego fez uma fala, ao final, que eu achei muito interessante, que é, primeiro, a gente reconhecer o nosso lugar de privilégio. Por mais que eu seja um professor, uma pessoa branca, e que eu tenha um colega negro nas mesmas condições socioeconômicas, moramos no mesmo bairro, temos os mesmos poderes socioeconômicos, mas só por eu ter no corpo a pele branca, eu vou ter uma vantagem a mais do que ele. Então, eu acho que isso é um passo fundamental para a gente poder reconhecer e lutar a partir, né, de uma perspectiva epistêmica que dispute o currículo e assim consolidar o ensino na perspectiva da geografia antirracista. E aí o Fernando traz um pouco das suas experiências para pensar a questão do corpo do ensino de geografia, e eu vejo, Fernando, que suas experiências, suas vivências é muito semelhante às vivências do meu irmão, porque ele deixou de estudar no 6º ano, porque ele sempre foi na educação básica animalizado na sala de aula. Então, ele evadiu da escola porque ele sempre foi comparado com animais, né? E desta forma o racismo foi entranhando a mente dele, e assim ele entendeu que a escola não é um lugar de transformação social, não é um lugar, não é um espaço educativo para ele, e até hoje não mais voltou para a escola, né? Então, eu sou um dos primeiros filhos da minha família a ter um ensino superior. Então, foi a partir dessas vivências, que eu sou filho de uma família negra, literalmente negra, irmãos todos, eu sou o único branco, o único branco mesmo. E é a partir dessas vivências, experiências familiares, que eu fui começando a estudar um pouco das questões étnico-raciais e criando no meu percurso de pesquisa, né, estratégias de como eu, professor, posso estar contribuindo com a luta antirracista. E aí eu queria só dizer uma experiência que eu passei em sala de aula. Eu ministrando a disciplina de Sociologia na educação básica, numa turma de 2º ano do ensino médio, e um estudante branco me questionou por que eu falava tanto de racismo. Né? Eu ministrando Sociologia, falando sobre as teorias raciais, enfim, a ideia do racismo científico, e ele disse que a aula não estava agradável e eu falava demais de racismo. E aí, evidentemente, eu fui explicar por que nós precisamos falar de racismo, ainda mais na perspectiva sociológica das ciências humanas e sociais como um todo, e ele
tipo, tentou me enfrentar dizendo que eu não tinha lugar de fala para poder falar de racismo. E eu disse, olha, por mais que hoje nós, pessoas brancas, nós não sejamos a culpada pelo processo de escravização de pessoas negras, mas nós temos que reconhecer os nossos privilégios e também não se colocar somente nesse lugar de escuta. Nós temos um papel fundamental para poder destituir o racismo, até porque o racismo deve ser também uma luta anticapitalista. A luta antirracista deve ser uma luta anticapitalista. Então, eu queria só mesmo perguntar a você, a partir dessas colocações, da sua colocação, quais outras estratégias você considera fundamental para a gente continuar pensando o ensino de geografia na perspectiva antirracista? Boa noite, sou o Guilherme, eu sou graduando em Geografia do campus de Angra dos Reis, da UF. Vou tentar ser breve aqui, mas a minha dúvida mesmo é que muito foi debatido sobre a modificação do currículo de uma forma que abrace os estudos étnico-raciais, mas eu gostaria de saber quais outros projetos, a curto prazo, até que isso não seja concretizado, que tem para garantir que pessoas brancas vão se formar educadores e que assim eles uma forma de garantir que eles não vão reproduzir racismo ao abarcar sobre outras culturas em sala de aula, tanto como o docente quanto a posição deles com os discentes da aula, e também entender de que outras fontes a universidade tem bebido para tentar abarcar outras expressões étnico-raciais não tão presentes, talvez no corpo discente, mas que fazem parte de uma construção social, como povos indígenas, ciganos, e enfim, é isso. Temos, antes de passar para a mesa, mais uma pergunta, por favor. Sou o Kevin, mestrando em desenvolvimento regional e urbano aqui pela casa, formado em economia. E uma questão, né, que atravessou a fala de vocês, que me tocou um pouco, é sobre essa questão do racismo velado, do racismo condicional, que é algo que eu abordo agora, né, na minha dissertação. Mas aí eu estava refletindo. Todos os judeus da minha família, há 300 anos pelo menos, eu sei o nome, eu sei por que eles fugiram. Mas os negros que vieram de Luanda e Benguela, que formam a minha história negra, que formam essa parte da minha família, eu não sei o nome, eu só sei os números. Né? A gente vê lá em Alencastre os números, a gente vê onde eles chegaram, em que portos eles chegaram, qual o valor que nós custamos, mas nós não sabemos os nomes. Então a historicidade negra é apagada, ela é reduzida a número. E quando eu vou ver em Celso Furtado, quando eu vou ver em Fernando Henrique Cardoso, em Florestan Fernandes, em diversos autores que debatem e que trazem essa perspectiva de formação econômica, o negro é um número, é um braço. Então, é só mesmo para... Porque eu estou aqui, cara, como é que pode? Eu sei 300 anos de história, mas eu não consigo saber o nome de um negro que me formou, que me trouxe até aqui. Então, é só para pensar sobre essa historicidade, sobre o corpo em si, né, que nós debatemos nessa tarde, quase noite de hoje. Obrigado aos eminentes professores pelo debate. Vou passar, então. Acho que algumas perguntas foram direcionadas, mas eu acredito que todo mundo pode trazer. Tá? Então, como que é seu nome mesmo? Desculpa. Kevin. Eu achei muito bacana assim, essa perspectiva que você traz, porque se a gente for pensar no processo de constituição do Brasil, como e aí do Brasil que a gente tem chamado de moderno, né? A gente tem o entendimento que os povos africanos eles já tinham vindo nas Américas antes do processo de colonização. Por que a gente não costuma falar isso dentro da universidade? Porque a gente vive, né, como a Sueli Carneiro fala, né, o Diogo fala sobre a inscrição racial, do pensamento geográfico. Né? Então, assim, por que a gente não sabe disso? Porque a gente vai ter uma ciência, que ela é uma ciência formada a partir do racismo, né, como vocês já nomearam, né, que vai apagar ou vai tentar apagar as nossas grafagens, né, no espaço. As nossas geografias negras, né, gente? Então, o que acontece? Então, a gente não conhece, por exemplo, a história do continente africano e da Méfrica, né, antes do processo de colonização. Então,
o negro ele vai ser inserido na economia brasileira, né, pós-modernidade, muito a partir do signo da escravização. Então, o que vai acontecer nesse signo da escravização? A gente vai ter um negro que, ao contrário do que pensa o pensamento marxista clássico, ele não é força de trabalho. Ele é mercadoria. Então, se a gente entende a população... A gente não, né? Se o negro ele é inserido enquanto mercadoria dentro da economia política, né? Dentro do sistema econômico brasileiro, ele não é força de trabalho, ele não é trabalhador, ele é contabilizado enquanto mercadoria, ele é contabilizado enquanto coisa. Se a gente for pegar lá a Lei de Seis Marias, a gente vai ter lá que a obrigação dos seismeiros, além de produzir, era de escravizar. Então, a escravização ela é parte constituinte e fundante do que a gente tem hoje enquanto Brasil. E ela está inscrita dentro dos pensamentos de ruralidade. Só que esse pensamento de ruralidade, a partir de uma perspectiva negra, ela está completamente esvaziada, né, negada. E o que a gente tem é uma aplicação de vários outros conceitos genéricos de uma economia política clássica marxista que é encaixada na realidade brasileira. Então, por isso que a gente vai ter todos esses autores que você falou que não vão considerar, né, a existência negra. E por que a gente não tem dado? Porque a gente era número. Então, a gente tem o que a gente... né, o que o Brasil, né, essa desgraça coletiva, esse desterro que a gente vai transformar em quilombo, que a gente vai transformar em samba, que a gente vai transformar em tudo que a gente, né, transformou, a gente vai ter um país, né, formado a partir da nossa mão de obra e que a gente nunca vai ser considerado sujeito, pessoa suficientemente capaz de produzir nação. Então, por isso que a gente não está presente no livro didático, por isso que a gente não está presente nos espaços, por isso que as legislações que a gente conquista, por exemplo, aqui do campo da geografia agrária, a gente tem legislação quilombola, a gente tem legislação indígena, né? Porque o indígena também ele é reduzido a essa coisificação, né? A esse objeto. Então, por isso que a gente tem todas as legislações existentes, mas nenhuma com efetividade, porque a gente tem uma sociedade que ela é fundada no racismo. O racismo ele não é transversal à sociedade. O racismo ele funda a sociedade brasileira. O racismo ele organiza a sociedade brasileira. Então é por isso que a gente não tem currículo, é por isso que a gente precisa se matar para ter uma disciplina dentro de um curso de graduação, é por isso que a gente precisa se matar para ficar falando de currículo, é por isso que a gente precisa ter geografia negra, né, dentro dos currículos. E é porque eu estou marcando geografia negra, porque por conta da agência. A gente está falando de geografia negra, né? A gente está falando de corpos negros que estão falando, produzindo e retratando esse espaço que ele é negado constantemente, né? Enfim, né? Então por isso que a gente tem todo esse processo. E aí pensando, né? Tem umas perspectivas, o Guilherme, que vai dizer assim, todo mundo, né, todos os grupos sociais que se aproximam daquelas pessoas que são o grande objeto do ponto de vista racial, né, ciganos, indígenas, né, que são quase negros, né, que não são brancos, são quase negros, essas pessoas também elas vão ter as mesmas... ou os mesmos desprivilégios da população negra. Porque, veja, a sociedade ela está organizada a partir da supremacia branca, construída milimetricamente pela Europa e pelas populações leucodérmicas, né? E se perpetuando, inclusive, dentro da agência daquelas pessoas que constroem teorias, conceitos, para mais uma vez transformar o pensamento negro em outras coisas. Veja, né, pensamento negro sendo transformado paulatinamente em outras coisas. Então, os ciganos, os indígenas, o fundo e fecho de pasto, os faxinais, todo mundo que não é branco, que não faz parte da supremacia branca, eles vão ser tratados do ponto de vista da Constituição do Brasil como pessoas negras. O pessoal dos Estados Unidos fala pessoas de cor, né? Enfim, você vai ter todo esse processo. Então, é um pouco sobre isso, assim, né, do que eu estou pensando. E aí,
Falar de supremacia branca, né, é falar sobre a existência hoje de um processo que é muito problemático, né? Quem são os sujeitos de direito para constituir ciência e produção de conhecimento? Quem são as pessoas hoje que podem produzir conhecimento? Né? Eu não vou responder, não. É uma questão para a gente pensar. Né? Mas quem são as pessoas que conseguem produzir? E quem são as pessoas hoje que a gente está citando quando a gente está falando de geografia negra? Né? Quem são as pessoas hoje que a gente está citando para poder falar de geografia? A gente tem aqui um esforço, né, de um campo, né, de um grupo, mais tarde vocês vão ouvir esse campo falando, né, a Genia, a Rita e o Diogo, né, de construir um processo de geografia negra. Mas quando esse campo ele começa a avançar, o muro ele começa a colocar novos conceitos e novas categorias para afastar a gente do que realmente importa. Construir uma ciência geográfica que valorize os territórios negros, que valorizem a ciência negra e que isso esteja dentro do currículo. E aí a gente vai ter várias adjetivações que vão surgir nesse processo. E aí a gente vai ter várias adjetivações, de verdade, né? Para afastar a gente do que realmente importa, do nosso grande horizonte, que é construir autonomia, independência e autoimagem positiva para a população negra. Porque é isso que a gente precisa, autoimagem positiva e é um processo cada vez mais de deixar esse processo genocida para distante da nossa vida. Né? Esse é o nosso horizonte, né? Construir vida para a população negra. Acho que é isso. Bom, eu vou tentar não gritar no microfone. Desculpa, gente. É costume de movimento social, sabe? A gente pega o microfone e já quer... mas pensando, assim, inclusive com a resposta da Paula, na pergunta do companheiro ali, sobre a questão da gente não conhecer a história dos nossos antepassados, e quando conhece de uma forma estereotipada ou reduzida a números e tudo mais. Eu penso muito também na forma como a gente naturaliza o conhecimento científico moderno, né? A gente não leva em consideração que ele também é uma construção, e uma construção discursiva, e que ele foi sistematizado em algum momento dentro de relações de poder que invisibilizaram saberes anteriores, né? Quando a gente pensa, no caso, na história, na geografia e tudo mais, tanto os métodos quanto as práticas, o currículo e tudo isso mais, eles foram construídos em cima de relações de poder. Pensando num país como o Brasil, que é um país, né, estruturalmente racista, a gente vê que tipo de saber e que história dentro dessa ideia de ciência que vale a pena ser contada para eles, né? E é por isso que, quando, né, eu trouxe na minha fala a questão da necessidade de ressignificar o ensino de geografia, também é pensar não só no ensino de geografia, da ressignificação do corpo no ensino de geografia, mas repensar, ressignificar essa ideia de ciências modernas, né, porque muitas vezes o discurso é naturalizado, como se aquele fosse o único que existe e aqueles saberes, aquelas histórias contadas fossem únicas, desconsiderando todos os demais grupos e todas as demais trajetórias e histórias. E daí, quando essa ciência moderna fala desses grupos que foram silenciados e, em determinados momentos, sofreram uma tentativa de apagamento, eles vão tratar de uma forma, por muitas vezes, exotizada, onde as histórias e os saberes não importam e é contada da forma deles. Em algum momento, quando esses sujeitos tomam esses espaços e tomam, no caso, tensionam e modificam e tomam para si a forma de narrar a própria história e dizer quem são eles são muitas vezes descredibilizados e tudo mais, até o momento que isso começa a virar moda, né? Para esses sujeitos que estão dentro da academia e que se dizem os grandes produtores de ciência. Eu vejo pessoas que por muito tempo não se importaram, grandes nomes que não se importaram nem um pingo, não tiveram o mínimo cuidado da forma como representavam esses grupos que em algum momento foram subalternizados, foram explorados, marginalizados e tudo mais, depois de muito tempo falando da necessidade de discutir a formação do país a partir da história do negro, a partir de determinadas coisas. Então, é um movimento que eu vejo muito de acontecer.
E sobre a questão que você trouxe, Arnob, eu penso numa coisa bem interessante que eu não lembro se eu li na Bárbara Carini ou se foi, acho que também a Cida Bento fala isso, né? Admitir que tem privilégio é uma coisa, né? A gente precisa se movimentar, né? A branquitude precisa se movimentar. A gente não pode admitir que tem um privilégio, mas o que você faz com o privilégio? Eu tenho vários professores... dei um tapa no microfone, perdão. Falei que não ia gritar, mas estapeei ele. Eu tenho vários professores na universidade que se dizem a favor das questões raciais, progressistas. Ai, desculpa por ser branco, né? Esse discurso todo. Mas na hora do único concurso em 80 anos de geografia da UFPR, que tinha uma vaga preferencialmente para uma pessoa negra, foi contratada uma mulher branca. E os mesmos professores que sempre falam que alguns se posicionam até como antirracistas e decoloniais e todas as outras coisas que podem, ou todas as outras nomenclaturas não práticas, que podem estar na moda, né? E daí, na hora que eles precisavam se posicionar e fazer algo, eles só usaram o privilégio, inclusive o privilégio de se manter em silêncio e corroborar com o que aconteceu. Então, eu acho que reconhecer o privilégio não é nem mais o mínimo, assim. Acho que é o esperado de todo mundo que entende a nossa sociedade. Agora a gente tem que pensar nas diferentes ações, assim, né? Que é muito difícil. É que nem eu falo, no meu texto lá é a parte que morre meu fôlego, porque eu começo a pensar nessas, como eu falo, requalificações, em como a gente pode fazer isso. A gente pode olhar para a literatura, pode olhar para os movimentos sociais, pode olhar para muita coisa, mas eu acho que uma coisa que o Diego trouxe, que eu acho que é importante, é olhar para o aluno, principalmente. Olhar para aquele, inclusive isso, olhar aquele corpo e pensar que ele está num espaço, muitas vezes, numa instituição que tem práticas racistas e que ele está ali disputando. Ele é uma escala em conflito com demais escalas, tanto da instituição quanto do racismo cotidiano com os próprios colegas e com professores, né? Então, acho que a primeira coisa a gente tem que olhar a condição daquele aluno, olhar quem ele é, ter esse momento de escuta e olhar para as nossas práticas e para o espaço onde a gente está inserido. Se as lógicas que estão ali, elas estão corroborando para o sofrimento desse aluno, para a manutenção dessas representações estereotipadas e tudo mais. Eu não gritei tanto. Vou tentar fazer um apanhado das 3 perguntas, porque eu acho que elas se relacionam. Só não lembro o nome de todo mundo, mas, de uma maneira geral, as estratégias, a questão institucional e a historicidade, né? Eu vou partir da historicidade. Claro que eu não tenho o domínio bibliográfico que a Paula tem, então acho que ela já nos brindou com uma aula, mas eu queria pensar a historicidade da geografia na escola, né, que é um campo de pesquisa no qual eu atuo. E a historicidade da geografia na escola, ela produziu signos. Ela produziu e produz signos, né? E esses signos, né, constroem discursos sobre os corpos. Então, além da gente ter uma escola necessariamente dentro de um perfil de vigilância, um perfil que já é violento pela sua organização de arquitetura, né, de espaço, além dessa construção, historicamente, nós temos a representação do negro nos materiais didáticos, nos livros didáticos, de uma forma estereotipizada, né? Mas, sobretudo, categorizada. Nos manuais ali dos anos 20, 30, né, nós temos a figura do negro estereotipada por categorias dentro de um pensamento positivista. Então, quando o Fernando questiona os modelos de ciência, né, a gente precisa olhar para essa historicidade de como se dão os materiais escolares, o currículo, claro, mas não só o currículo prescrito, mas o currículo que vem a partir dos manuais, dos livros, do material, da formação de professores,
né? E, sobretudo, de como essa construção histórica de escolarização no Brasil ela foi dual e desigual. Tanto do ponto de vista das questões étnico-raciais e da estereotipização, né, do corpo negro, como uma dualidade de classe também. E a partir dessa historicidade da escolarização é que eu acho que a gente precisa romper com as epistemologias, né? Eu acredito que nós precisamos questionar que professor seremos, com quais prerrogativas, com quais compromissos, né? Um exercício que eu sempre faço nos estágios supervisionados, aí vem para o campo das estratégias e das práticas na universidade, eu busco desenvolver com os estudantes, no final, qual é o projeto de docência deles, né? A partir de todo o referencial que a gente leva para a PPE, a partir da experiência do estágio, do confronto dessa realidade do espaço escola, desse território, que saberes, poderes estão inseridos ali, eu pergunto para eles, que professor vocês querem ser? Com quais compromissos? Que compromissos são esses? Então eu penso que precisamos repensar o papel do professor. Porque a gente corre o risco, inclusive, a gente já vê isso, né? A própria pauta antirracista ser apropriada dentro dos documentos oficiais. E apropriada pela Fundação Lehman, pela Fundação Unibanco, pelos grandes mecanismos neoliberais do capital especulativo. Então, se a gente não disputar essa epistemologia, ou se a gente colocar a pauta antirracista ou a pauta de relações étnico-raciais de uma forma prescritiva no currículo, ou seja, quando eu falo prescritivo, estou colocando apenas como temática, e não como provocadora de narrativas, e não como provocadora de escutas. Se a gente continuar prescrevendo o currículo apenas, o que é importante, a gente ter o espaço no currículo e botar isso em disputa, mas a gente precisa repensar a nossa epistemologia de aula. E aí as estratégias são muitas, né? Eu não gosto muito da palavra estratégia, porque fica parecendo que a gente vai dar uma receita do como fazer, né? Mas eu vejo que, para além de estratégias, eu acho que a gente tem que ter compromissos com alguns princípios, né? O princípio antirracista, o princípio de combate às desigualdades, o princípio crítico, de uma formação crítica, um princípio de uma formação de escuta para o aluno, né, na educação básica ou no ensino superior. Porque, inclusive, acredito muitas vezes que o aluno da educação básica, a gente tem até mais espaço para a escuta do aluno da educação básica do que no próprio ensino superior. A gente sabe disso, como algumas cátedras estão muito bem estabelecidas dentro da universidade e não permitem, né, fecham realmente qualquer possibilidade de diálogo. Mas se a gente não colocar esse diálogo em disputa, colocar esse território que é cartografado a partir do saber experiencial e socioespacial desse sujeito, a gente vai continuar prescrevendo uma matéria, né? Então, vejam bem que eu estou ultrapassando a noção de que nós devemos só pautar a disciplina. Eu acho que a gente tem que pautar as disciplinas, tem que pautar as ementas e tem que pautar as referências. E a gente precisa pautar exatamente qual que é o modelo de escola, de aula e qual a concepção de profissão docente que a gente tem. Porque não adianta a gente ser antirracista se a nossa concepção de aula, de encontro, de didática, né, são concepções de uma tradição escolarizada que não é antirracista. É uma tradição que foi feita no século XVIII. De um professor na frente da aula, geralmente no alto, em pé, com os seus alunos, os seus seres sem luz,
escutando uma verborragia de 50 minutos. Essa é a concepção de uma boa aula tradicionalmente aceita pela sociedade. Então a gente precisa questionar que modelo é esse e quais saberes que a gente está pensando nessa epistemologia da aula, que eu acredito que também é currículo para além da grade, né? Para além das ementas, daquela coisa mais formalizada e prescrita, né? Então a gente precisa pensar essa epistemologia. Não sei se dei conta. Já temos um tempo, né, um teto aí para próximos painéis. Eu já vou aproveitar que você está com o microfone para fazer as considerações finais, pode ser? E aí eu queria só trazer em diálogo com o que foi colocado, é que como é que a gente transforma, né, no sentido da prescrição, em prática? Porque é isso, né? O escopo da Lei 10.639, das diretrizes curriculares, é pensar o currículo praticado, né? Como que a formação desse currículo praticado se dá a partir, inclusive, da discussão sobre corpo, território, né? Sobre corporificação, sobre requalificação desse corpo, né? Então, acho que esse compromisso, né, que nós estamos assumindo é pensar nessa formação, né, nessa prática docente cotidiana. E aí eu fiquei refletindo isso, né? Foram muitos séculos para pessoas como nós aqui, né, e um grupo da plateia entrar nessa universidade e a partir daí, né, o que a gente faz, né? A gente está mais são mais sujeitos que entram para essa luta coletiva, né, que vai perpassar, sim, né, por uma requalificação curricular do âmbito prescritivo, mas também ele tem que reperpassar por um âmbito prático, né, que aí isso vem tanto de formação, de projetos de ensino, pesquisa e extensão, né, mas também a abordagem da disputa epistemológica que foi colocada, ela é fundamental, né? Então, como a gente pode enegrecer, né, essa geografia que está sendo ensinada? Eu estou falando geografia porque é o tema, mas obviamente que é pensar a ciência como um todo, né? Como que a gente pode trazer isso? Isso não é uma luta de agora, né? A gente já tem muitos autores e autoras que já estão nessa reflexão muito antes de nós. Então, acho que é um caminho para a gente começar, né, a desdobrar a partir daí. Aí eu já peço para vocês fazerem as considerações. Então eu queria agradecer, né, a todos os presentes, agradecer ao evento. Acredito que espaços como esse são espaços de ruptura, né? A gente sabe como é difícil trazer uma galera, o auditório está cheio, está bonito, né? Trazer uma galera para um evento presencial, né, uma disputa que se coloca a partir da pandemia, né? E estar aqui nesse momento, acho que reverbera algumas posições que nós precisamos, seja para olharmos para a geografia como ciência, seja para olharmos a geografia na escola, né, nos seus saberes escolares, seja para pensarmos a geografia enquanto saber popular também, né? Uma geografia que não está nesse espaço institucionalizado, mas que é produzida e tecida por diferentes sujeitos, né? Inclusive pelas nossas crianças, adolescentes ou pelos estudantes da UF, fora da UF, né? Então a gente acho que pensar o corpo a partir dessa geograficidade que se dá tanto institucionalmente, mas fora também, né? E que se manifesta espacialmente. Então, obrigado. Acho que é isso. Bom, queria agradecer novamente o convite. Não estou gritando novamente no microfone. Tem uma coisa que, desde o início que eu cheguei nesse evento, porque eu vou puxar isso, porque eu acho que é um evento que, para mim, eu falei, eu estou me sentindo no Copene Sul, porque lá eu estou vendo mais gente preta aqui do que no próprio Congresso de Pesquisadores Negros lá do Sul, né? E isso é muito bacana, assim. É muito bom estar participando desse tipo de evento, porque eu acho que é daqui também que saem esses debates e esse passo para construir essa mudança. Mas tem outra coisa que eu me peguei pensando aqui, que eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso na minha fala, né? Porque falar na frente de tanta gente que é referência é difícil, né? Mas como
eu não estava falando, né, às vezes a gente sente esse medo de falar do jeito que a gente fala. E eu falo, pô, gente, eu falo português mesmo, né? Eu vim de quebrada, eu falo mano, eu falo pô, velho, e é isso aí. E eu acho que nós, que, né, como o Gabriel falou aqui, temos que pensar na nossa posição dentro da academia e questionar também a cultura acadêmica. Porque não adianta, gente, entrar cada vez mais pessoas negras e nós, mesmo como professores, pesquisadores negros, tentar achatar eles dentro dessa cultura acadêmica que é racista. Porque a gente só causa dor e espanta essas pessoas. A gente falar de pensar um currículo de geografia, de educação básica, um currículo que requalifique corpos, que ressignifique historicidade e não sei o quê, mas não aceitar o jeito que o nosso companheiro ou aluno fala. O jeito que ele senta, o jeito que ele se comporta, os saberes que ele traz da comunidade dele. Então, acho que esse tipo de evento é muito importante para a gente refletir esse tipo de coisa, mas acho que no nosso cotidiano a gente tem que pensar se a gente está reforçando a trajetória de uma pessoa negra que entra no espaço acadêmico ou está expulsando ela daqui. E eu falo porque é o que eu sinto até hoje. Quando eu vou em algum espaço na universidade, onde é majoritariamente branco, porque a UFPR é majoritariamente branca, e eu vejo pessoas que numa conversa em outros espaços é uma potência, mas porque tem que entrar dentro daquele molde, acaba se achatando. Então, acho que esse tipo de evento que coloca pessoas que saem desse padrão universal de corpo aqui na frente para falar, aqui também para dialogar, trocar ideias, assim, é algo muito importante. Então, quero parabenizar, agradecer a escuta de todos e todas e dizer que a gente está aberto aí para o diálogo e para o debate sempre. Tá bom? Gente, eu também quero agradecer, tá, a presença de todo mundo que está aqui, agradecer a Edmilson, né, agradecer aos meus colegas que estão aqui, ao Gabi, meu colega, né, companheiro de trabalho, agradecer também às pessoas mais velhas que fizeram com que a geografia negra fosse possível, né? Eu acho que agradecer a Geni aqui, né, agradecer Rita, agradecer Diogo. Não é velha não, porque assim, nossos ancestrais, eles estão vivos, ainda bem que a gente conseguiu chegar nesse lugar da ancestralidade viva. Isso, ancestralidade africana, todo mundo aqui junto, misturado. Isso, justamente isso. A gente não precisa virar preto velho para ajudar a gente, né? Tá todo mundo aqui, dá consulta, né? Não precisa mais, já precisamos, não precisamos mais. Mas, assim, agradecer, né, essas pessoas, né, que consolidaram, que estão consolidando esse campo, né, da geografia negra. Agradecer aos alunos, né, da gente que estão aqui também, né, da UF de Angra dos Reis. Agradecer também, assim, a paciência, né, de me escutar, porque eu gosto de falar. E dizer que nós somos sóis vivos. A gente saiu do continente africano como sóis vivos, diz o pensamento Bakongo. A gente atravessou o Atlântico, a gente chegou aqui, tentaram destituir a nossa humanidade e o nosso mapa mental de sermos africanas, africanos, africanes, foi o que conseguiu fazer com que nós chegássemos aqui neste momento. Então, todas as vezes que alguém disser que qualquer estudante negro, né, não é capaz de fazer alguma coisa, lembrem-se sempre que vocês são sóis. E sol foi feito para brilhar e estar no alto. Beleza? Valeu, minha gente. Bom, eu queria também agradecer, né, o convite, a participação do Edmilson. Acho que esse começa mais de um ano, né, esse projeto. Acho que isso foi fantástico, né, o que a gente conseguiu mobilizar, né, trazer, né, o pessoal que veio de Angra aí, 8 horas de viagem no ônibus, sabe como foi doloroso. E estamos aqui, né, eu acho que essa junção, né, de corpos, de mente, de pensamento, de troca é fundamental, né, pós-pandemia fazer isso.
né, encarnar essa troca, essa manifestação, essa confluência foi fantástico. Então agradeço ao Edmilson também por me convidar para compor a organização do evento, para fazer parte dessa mediação, né? Isso começa lá atrás, quando eu convido também Edmilson aí a Carangola, onde ele se formou, né, na UENG. Então, muito obrigado por estar aqui, né? Tinha muito tempo que eu não via na UF de Campos, e retornar esse espaço é fantástico. Então, muito obrigado a todos, né, a todos e todes. Um abraço. Antes de se fazer aqui, para a gente fazer uma foto oficial, eu queria deixar um registro aqui, que a gente se empresta, né? Exu é o caminho, é a enunciação, é a verdade. E quando, há 10 anos atrás, estou de costas para você, a gente, numa greve do Estado, e a gente com o PIBID, eu levei os alunos aqui da Geografia para o arquivo municipal, para ter acesso à fonte primária. E a pesquisa era, vamos olhar no jornal Monitor Campista, qual é o lugar do negro projetado dentro do monitor, porque é um espaço de disputa e de narrativa. Ainda escrever uma matéria no jornal, você tem que pagar, você tem que ser uma pessoa reconhecida, ou você tem que contratar um assessor de imprensa para sua voz chegar lá, porque é um espaço que não é para todo mundo. E aí, entre tantos achados, nós encontramos a história do Camilo José Gomes, um ex-escravizado que sabia ler e escrever. E ocorre que a sua dona, à época, estava para morrer. E ela faz um testamento no qual ela deixa sobre a responsabilidade dele durante 10 anos, a filha que tinha 7, para ele cuidar de todos os bens, contratar uma tutora, acompanhar a tutora. E ocorre que nesses 10 anos ela não morreu. E a filha então agora está com 17 anos, 10 anos depois. A filha se casa. E a filha, ao se casar, ele se torna um arresto da herança. E ele entra na justiça, ele contrata um advogado, ele perde na primeira instância, ele contrata novamente para a segunda instância, e ele, sabendo já que ele ia perder, ele escreve a matéria contando esse imbróglio judicial e coloca no jornal. O jornal de véspera escreve a matéria, um jornalista, Antônio José Tinoco, refutando e dizendo: quem é esse ser que não é gente, pensa que é para confrontar a ilibada reputação de um juiz. Tentamos tirar a matéria, mas ela estava no prelo, então não teve como evitar. E o juiz, na sentença, fala: o direito à liberdade é um direito que se reconhece como um direito soberano, mas o direito à propriedade sobrepõe essa soberania sobre o seu corpo. Continuarás por mais 8 anos na condição de escravo. Então, diante desse documento ali, eu fiz um recorte, porque às vezes trazer o resgate da ancestralidade, só o fato histórico, ele tem o seu limite performado. Então a gente entra com o gênero literário, que é o afrofuturismo, que é o histórico, a ancestralidade e a ficção. E a ancestralidade não é só o resgate do passado, mas é a construção de um presente e de um futuro. Então, nessa hora, ele diz o seguinte, a partir desse recorte, que é a versão adulto, que o livro vai sair o ano que vem. Não garanto que vai ser esse ano mais, porque a gente está muito cansado. Mas ele fala, o livro já está pronto. Ele fala, nessa hora: ainda que hoje a minha voz foi calada, eu fui silenciado, por certo, um dia, nessa cidade, as páginas de jornais, as páginas amarelas desse jornal serão descerradas. E a minha história será resgatada. Quando hoje, na paisagem da cidade, as ruas levam o nome dos baronatos e doutores, terá o meu nome de rua. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que a gente está com processo na prefeitura para sair o nome do Camilo José Gomes. E em algum lugar haverá uma universidade que terá um espaço também para reverter essa lógica na qual hoje eu me encontro. Então eu tomei para mim, nesse momento, esse recorte, e é uma batalha. Os meus
amigos de departamento que me acompanham. Eu tenho aqui, né, Gustavo e Elzira, conhece essa história que eu conto para eles, o Cláudio e outros mais, Regina, quem está aqui, Ricardo, né? Eu começo essa batalha quando é lá no 28 de março, territorializar o lugar da ludoteca. Então, se a caneca hoje leva o selo, não é nada meu. Todo o reconhecimento aqui é a ancestralidade de Camilo José Gomes. Então, quando hoje eu vejo esse painel aqui, esse auditório, é ancestralidade. Foi a projeção de um presente e de um futuro. Estarmos aqui hoje, agradeça a ancestralidade de Camilo José Gomes e de tantos outros invisíveis. Mas vejam vocês, uma pessoa quando ela tem o acesso aos códigos, a fala, a escrita, essa potência. Então hoje esse espaço, a ludoteca, quem ainda não conhece, está aberto para vocês conhecerem, tá? A gente correu contra o tempo para a casa ficar bonita, para visitar. Teve umas coisas que não ficaram prontas, mas está, né, em condições de visita. Quem não conhece, aqui no 2º andar, né? Então, assim, esse resgate, sabe? Essa inscrição na estrutura da universidade, esse confronto, porque também demarcar esse território dentro da universidade, que já tem uma ciência legitimada, é o desafio, né? Mas ter vocês aqui hoje, né, como a gente vai ter outros painéis, é assim, a gente vê a confirmação da gente se emprestar no tempo e no espaço nessa produção para que a palavra, né, as encruzilhadas, elas continuem, né, se sobrepondo, né, se interfaceando. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, a presença de todos vocês aqui também, né? Então muito obrigado, Gabriel, né? Você assim é parceiro, né, que a gente construiu esses fios aí, né? A gente traz aí um pouco da poesia, porque a gente precisa de poesia, né? Como dizia o Cazuza, né? Enquanto houver poesia, né? É por aí. Então, muito obrigado, gente. Vamos agora fazer uma foto aqui bacana. Pegue a caneca que é de vocês.